Muito bem, pessoal. Vamos agora analisar dois itens, difração e ressonância. Tá legal? A parte de difração é o fenômeno pela qual... Deixa eu guardar meu diapasão aqui, nós vamos usar depois. A difração, pessoal, é o fenômeno pela qual uma onda contorna um obstáculo, tá? Quando, por exemplo, ela passa por uma fenda, né? É difração. Quando, por exemplo, você está num quarto e conversando com alguém que está na sala, com paredes que são isoladas acusticamente e só com uma porta de comunicação entre os dois cômodos, né? Isso é difração. Quando você está atrás de um muro e começa a conversar com outra pessoa, que o som vai até a outra pessoa, né? Atinge a outra pessoa, isso é difração. Beleza? Muito bem. Agora, a difração pode ser perfeita ou não perfeita, né? Quando isso vai acontecer? Nós estamos na aula 8, difração, física 2. Quando nós temos frente de ondas, tá? E a difração, gente, uma primeira observação, ela ocorre para qualquer tipo de onda, tá bom? Qualquer tipo de onda, eletromagnética, mecânica, esférica, longitudinal, transversal, mista, etc. Qualquer tipo de onda, luz, som, radiação, etc. Bom, vamos supor que nós temos aqui uma onda, né, que vai se propagar, por exemplo, o som, né, vamos pensar no som como um tipo de onda, não é? Que ele é transversal, né, por exemplo, e esse som ele vai ultrapassar uma fenda, observa, e essa fenda ela é uma abertura grande. Quando ela tem uma grande abertura, ela não causa uma difração muito boa, tá? Agora, quanto menor for a fenda, melhor vai ser a difração causada, tá? Olha essa fenda aqui, que ela, por exemplo, tem uma dimensão menor que a dimensão do comprimento de onda do som aqui que tá vindo. Aí, nesse caso, a difração, ela vai ser muito boa, né? Na verdade, ela vai ser perfeita, tá legal? Então, quanto menor a fenda, maior a qualidade da difração, tá bom? O comprimento de onda, quanto maior o comprimento de onda da fenda, produz uma difração melhor. Quando as dimensões do obstáculo ou da abertura são comensuráveis com o comprimento de onda, a difração se manifesta nas proximidades de tal obstáculo ou abertura. Agora, quando não tiver abertura, ele transpõe. Olha o exemplo do som aqui de um carro, né? Que não está à vista, né, da policial, mas ele transpõe todo o muro, porque ele é transversal, né? O comprimento de onda aqui do som, por exemplo... E ele se espalha, ele atravessa o obstáculo, tá legal? E se difrata. Isso aqui é um exemplo de difração do som, tá? Quando ele vence um obstáculo, quando ele contorna um obstáculo para ele poder chegar em outro ponto. Muito bem. Agora... Aqui tem alguns exemplos, uma difração moderada para o ultrassom. O ultrassom já não causa uma difração boa, porque o comprimento de onda do ultrassom já não é tão grande, ela é menor. Por exemplo, que o comprimento de onda do som. Então, a difração do ultrassom não é tão boa, tá? Ela não é tão perfeita quanto a difração do som, por exemplo, tá bom? Aqui tem um outro exemplo, e a difração é do ultrassom de novo. Aí a fenda aqui é pequena, aqui tem uma fonte de ultrassom, tá? E aí as ondas sonoras passam, chegam aqui, quando elas passam pela fenda, ocorre o fenômeno da difração. E as ondas do ultrassom... já vai ter um comprimento de onda pequeno. Agora, essa aqui,
vamos ver uma pequena difração para a luz, ondas de comprimento muito pequeno, observador situado em posição afastada lateralmente da fenda, não percebe a luz em virtude da pequena difração. Então, são comprimentos de onda pequeno, né? Não dá para observar direito a difração. Então, o que acontece aqui? Acontece que quando a fenda é menor, quando a fenda tem um comprimento de onda menor do que o comprimento de onda da onda que vem vindo, a difração é melhor, tá? Exemplo disso, o som passando por uma fenda pequena. O comprimento de onda do som passando por uma pequena fenda tem uma difração perfeita, tá bom? Isso porque a fenda é pequena, ela é menor que o comprimento de onda do som, tá? Agora, quando a fenda tem um comprimento de onda maior, aí a difração não é tão boa, que foi o que aconteceu nesses dois exemplos aqui, que é dado como o ultrassom. Muito bem, e ondas luminosas aqui de comprimento de onda pequeno é produzida desse lado aqui como resultado de difração. Os exercícios, gente, são todos teóricos ainda, nós estamos em teoria, são simples, vamos dar uma olhadinha. Ó, aqui tá falando do som contornando os obstáculos, olha. Aqui ele dá, nesse aqui do Enem, ele deu um exemplo, por exemplo, da lâmpada com uma fenda e tem esses raios de luz atravessando essa fenda, tem esse aqui, certo? Aí ele pergunta, em quais das situações está representado o fenômeno descrito no texto? Aí vem a letra A, ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Isso aqui é um exemplo de difração, né? E o fenômeno ilustrado na figura é a difração. Esse fenômeno ocorre quando uma onda contorna um obstáculo, como o som contornando um muro, permitindo que um menino ouça a conversa de seus colegas escondido atrás do muro, tá? Então aí tá um exemplo de difração, tá bom? Muito bem. O primeiro exercício nosso aqui, ouve-se o som da buzina de um carro quando se aproxima de uma esquina, embora o carro não possa ser visto, né? Por quê? A difração do som é mais acentuada que a da luz, porque as ondas sonoras apresentam maiores comprimentos de onda. Gente, o som ele tem velocidade menor que a velocidade da luz. Consequentemente, a frequência do som é menor que a frequência da luz. Porém, o comprimento de onda do som, ele é maior que o comprimento de onda da luz, tá? Então, por isso que a difração do som é mais acentuada que a da luz, porque o comprimento de onda do som, ele é maior que o comprimento de onda da luz, tá bom? Isso em virtude da velocidade da luz ser maior que a velocidade do som e a frequência da luz. Também resulta no comprimento de onda menor, tá bom? No comprimento de onda do som é maior que o comprimento de onda da luz. Os esquemas são normalmente usados para representar a propagação de ondas na superfície da água, em uma cuba de ondas. O esquema que representa a difração de ondas olha, aqui tem uma fenda, aqui tem a passagem e aqui vocês estão vendo o fenômeno da difração, não é verdade? Isso aqui é a difração do som, por exemplo, né? Agora aqui, não está acontecendo difração nem aqui, não é verdade? Nem aqui, nem nesse aqui. Vamos ver esses exercícios, gente, já que nós estamos só na teoria, vamos fazer juntos os exercícios do Enem. Ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som é 340 metros por segundo e que a frequência das notas emitidas do som é de 20 a 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? É o fenômeno da difração.
O som agudo, gente, é o que melhor se propaga. Porque o comprimento de onda dele é maior, né? Por isso que a gente fala que o som agudo é o alto, né? Ele tem maior comprimento de onda. Então, ele por exemplo, ele atravessa coisas, né? Mais fácil. O comprimento de onda é alto, entendeu? Ele tem grande alcance. Uma estação de rádio emite ondas médias na faixa de 1 MHz, com comprimento de onda de 300 metros. Essa radiação contorna facilmente obstáculos, como casas, carros. Aí, de novo, o comprimento de onda, ele é de 300 metros, comprimento de onda grande. Quando o comprimento de onda é alto, ele atravessa distâncias grandes, tá? E essa radiação que contorna os obstáculos, como se chama? Difração, né? Nós estamos aqui, como é que fala? Reforçando o conceito da difração, certo? Olha aqui um exemplo de uma casa, e essa casa, ela tem paredes que tem isolante térmico, acústico. Por exemplo, tem isopor no seu interior, tá? E ela tá toda fechada. Ela só tem uma abertura aqui que dá da cozinha para o quarto. E tem uma pessoa na cozinha falando e tá ouvindo o que a pessoa do quarto tá falando. Tudo bem? Aí as alternativas falam, isso é um fenômeno que de reflexão, difração, reflexão e refração, reflexão e difração, reflexão e refração. É reflexão e difração. Por quê, gente? Primeiro, quando a pessoa fala, o som, ele se reflete, né? Ele vai refletindo por tudo. Por isso que tem que ter móveis para ter maior absorção, né? Senão vem o eco. Muito bem. Dessas ondas que se reflete, né? Ela vai passar pelo outro lado. Ela passa por reflexão e por difração, porque tem uma fenda aqui, né? Então o som vai se propagar também por difração. A refração, o que é a refração? A refração é quando nós passamos de um meio para outro meio. Tem uma experiência interessante. Aquela cuba que vocês fazem experiências, né, de bactérias, etc. Se encher aquela cuba, por exemplo, com glicerina, que tem um índice de refração alto, e você colocar embaixo dessa cuba um transferidor e iluminar com uma fonte de luz, você vai estar vendo a luz atravessar do ar para a glicerina. E você vai perceber exatamente acontecer a mudança do raio de luz, de propagação. Você vai ver a luz propagar até chegar no potinho da glicerina. Aí a hora que entrou em outro meio, você vai perceber a luz se propagando em outra direção e vai dar para ler ali o ângulo, porque tem um transferidor embaixo. Essa é uma experiência interessante de se fazer. Esse é o fenômeno da refração, porque ele atravessou um meio A para um meio B, mudando a direção de propagação. Que daí vem aquela formulinha que nós não trabalhamos, isso vai acontecer acho que com vocês no terceiro ano, que é o seno de um meio vezes o índice de refração igual ao seno de outro meio vezes o índice de refração, tá? Daí vocês vão usar matematicamente o fenômeno da refração. Nós vimos também a reflexão, que é quando o raio de luz incide e reflete, fazendo um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Só quando é 90 graus, ele vem e volta, né? No mesmo eixo. Fora isso, ele vai fazer um ângulo segundo a normal e volta fazendo o mesmo ângulo segundo a normal. Agora nós estamos vendo a difração, que é a onda, né, se propagando por meio de um obstáculo. E nós vamos entrar agora em ressonância, tá? Aqui no sétimo, gente, a resposta é também difração. Ele fala assim, olha, no sétimo. Você sabe que as ondas sonoras têm origem mecânica. Sobre essas ondas é certo afirmar que as ondas sonoras têm origem mecânica, certo?
E sobre essas ondas é certo afirmar, em meio ao ar, todas as ondas sonoras têm igual comprimento de onda. Não, né, gente? A gente acabou de ver que o agudo tem maior comprimento de onda. Por exemplo, por isso ele é mais alto. A velocidade de onda sonora no ar é próxima da velocidade da luz. Não, né? A velocidade da onda sonora é 340 metros por segundo. E a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Por resultarem de vibrações do meio da direção de sua propagação, são chamadas transversais. Não, elas são transversais, mas por resultar de vibrações do meio na direção de sua propagação. Assim como as ondas eletromagnéticas sonoras propagam-se no vácuo. Não, as ondas sonoras não se propagam no vácuo, então ficou a letra E. Assim como as ondas eletromagnéticas, as sonoras também sofrem difração. Perfeito. Todas as ondas sofrem difração, tá? Então, conclusão desse capítulo que nós acabamos de ver. Gente, quando a onda transpõe um obstáculo ou passa por uma fenda, quanto maior for o comprimento de onda, maior será a difração. A difração ocorre com todas as ondas, tá bom? E uma definição aqui que a apostila usou no comecinho para difração foi: difração é o fenômeno pela qual uma onda contorna um obstáculo. Isso é difração. Agora, o que é ressonância? Ressonância, gente, é quando a frequência de oscilação coincide com a frequência de oscilação natural de um corpo. Por exemplo, vocês já ouviram a história da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos? Aconteceu em 1940. Estava ventando e o vento tem uma frequência, porque tudo tem uma frequência, porque tudo é feito de moléculas e as moléculas elas vibram e elas têm uma frequência. A madeira tem uma frequência, o papel, nós, a lâmpada, a caneta, etc. A frequência desse vento coincidiu com a frequência da ponte. E aí aconteceu a ressonância, porque a ponte começou a vibrar na mesma frequência do vento e ela formou literalmente a onda. Vocês já viram esse vídeo? Coloca na internet, ponte de Tacoma. Ponte de Tacoma. E mostrará para vocês a ponte caindo, tá bom? Outro exemplo de ressonância, a pessoa num agudo entrando na mesma frequência que uma taça, por exemplo, e a taça não resiste, né? Essa também a onda sonora. Você já deve ter ouvido falar que cantores líricos conseguem quebrar uma taça de cristal usando apenas o som emitido por sua voz. Quando a frequência da voz de uma cantora lírica atinge a mesma frequência de vibração das moléculas de uma taça de cristal, a quantidade de energia das moléculas se eleva gradativamente e a taça se quebra. Olha um diapasão. Por isso que eu peguei essa colher para vocês. Se vocês juntarem 2 colheres assim, vocês também vão formar um diapasão. O que é diapasão? Diapasão é você vibrar de um lado e essa vibração que você causou de um lado vai passar para o outro lado. Todo ele vai vibrar, certo? E dá para perceber as diferenças de som. A colher é a mesma coisa. Se você colocar 2 colheres assim e bater, você vai perceber a vibração de um lado passar para a vibração do outro. Na sua mão, você vai sentir a colher vibrando e o outro lado vibrando também, tá? Se alguém tiver curiosidade, ela vibra e passa a vibração para outra colher. Isso é um diapasão, tá? Aqui está o desenho da ponte de Tacoma, né? Que aconteceu lá em 1940, uma ponte sobre o rio Tacoma, nos Estados Unidos, ruiu quando uma ventania imprimiu sobre ela impulsos periódicos com frequência igual à frequência natural da vibração da ponte. Isso é muito raro, né? De acontecer, não é verdade? Mas aconteceu. Aqui como funciona, né? O violão, que ele tem essa... Aqui são as divisões, olha. Mão ou cabeça, pestana, braço, que interessante, tarraxas, trastes, casas, caixa harmônica. Essa caixa harmônica, ela dentro dela, ela tá cheia de ar, né?
E daí você vai vibrando nessas cordas aqui, ó, né? E essa frequência, né, vibra. E esse ar aqui que tá cheio aqui dentro, ele ajuda esse som a ficar perfeito, né? Isso é o violão, ó. O ar contido dentro da caixa de madeira, chamada caixa de ressonância, vibra com a mesma intensidade do som produzido pela corda, intensificando o som. Forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas, cujo objetivo dele é aquecer o alimento e não a vasilha, como que o micro-ondas funciona? O micro-ondas, ele emite ondas, né, eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, ela vai ter a mesma frequência, principalmente, que das moléculas da água. E ela vai agitar as moléculas da água, porque vai aumentar a energia cinética dela. Agitando as moléculas da água, vai aquecer o alimento, não é? É assim que funciona o aparelho micro-ondas. E por que a vasilha fica quente? Por condução. O alimento se aquece e por condução ele aquece a vasilha. Tem vasilhas melhores, né? O vidro é uma beleza, né? Misericórdia, sai quentinho. O magnetron recebe de um transformador uma tensão fixa de cerca de 400 volts, né? Aqui tem esse magnetron que recebe 400 volts do transformador, né, da energia elétrica, e gera dentro do aparelho ondas eletromagnéticas de 2.450 GHz. E essa frequência é a mesma da ressonância das moléculas da água. Aqui está falando do celular, ó. Quando você recebe uma ligação pelo celular, ou escuta a sua estação de rádio favorita, ou ainda assiste o seu programa predileto de TV, no momento é o seriado Sherlock Holmes, muito bom, muito bom. Os elétrons da antena do aparelho que você está utilizando estão em ressonância com os elétrons da antena transmissoras do sinal. Então, os elétrons da antena do aparelho que você está utilizando, seja celular, televisor, estão em ressonância com os elétrons da antena transmissora do sinal. E o seu aparelho vai perceber isso. Aqui, gente, é uma formulinha que vocês vão... não sei se vocês viram no primeiro ano, né? Isso aqui é a frequência de vibração natural de um pêndulo. Quando vocês estudaram mecânica, o movimento do pêndulo simples. A frequência é igual a 1 sobre 2π, raiz quadrada de L sobre G, tá? A frequência é igual a 1 sobre 2π, raiz quadrada de L sobre G. Aí ele deu um exercício que caiu no Enem, mostrando 5 pêndulos, cada um com uma respectiva massa e os comprimentos dele. E a pergunta foi o seguinte: durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar, né? Que seria o 1, né? Aqui no caso. Muito bem. Quais os pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? Então, tem que ser aquele que vai ter a mesma oscilação, né? Para ter a mesma oscilação, tem que ter o mesmo comprimento. Porque a massa, ela não tem nessa formulinha aqui, tá vendo? Então, a massa não entra, entra o comprimento. O único que tem o mesmo comprimento é o 5. Por isso que é a alternativa D, tá bom? Ó, com os pêndulos, como os pêndulos estão no mesmo local, entraram em ressonância com o pêndulo A, passaram também a oscilar os pêndulos que tinham o mesmo comprimento, que são os pêndulos 1 e 5. Bom, aí vem os exercícios, pessoal. Vou deixar que vocês façam os exercícios, porque a resposta de todos os exercícios é ressonância. Mas olhem a teoria para vocês gravarem bem essa parte aí, então, que ressonância é super simples, não é? É quando a frequência coincide com a frequência natural de um material. Eles entram em ressonância, tá bom? Assim, nós vimos a aula 9 e 10, né? Nós fizemos na aula 8.
Aula 8 e 9. A aula 10 vai ser de polarização, que vai ser na próxima aula, 2 teorias. Para a gente encerrar essa parte, é a polarização e a interferência, tá? Então, nós vimos hoje a aula 9 e 10. Fico no aguardo de vocês visualizarem os vídeos. Vocês têm uma atividade aí para fazer amanhã, né, queridos? Essa atividade vai estar numa prova, eu espero que vocês gostem mais. E continuar trabalhando, né? Espero que esteja tudo bem. Estou com muitas saudades de vocês. Quando vocês puderem, me dê um feedback para eu ver se tá bom, se tá devagar, como é que tá a situação, para eu não ficar aqui assim na incerteza. Um abraço.